Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 15. Luminosa Radiante. Expressarei apenas a verdade direta, até mesmo brutal. Vocês precisam saber o que eu fiz e o que essas ações me custaram. De Sacramentadora, prefácio. O corpo do Luminobre Perel foi encontrado na mesma área que o de Sadeas, disse Shallan, andando de um lado para outro do quarto enquanto folheava as páginas do relatório. Isso não pode ser uma coincidência. Esta torre é grande demais. Então sabemos por onde o assassino estava guiando. Acho que sim, disse Adolin. Ele estava recostado contra a parede, o casaco desabotoado, jogando uma pequena bola de grãos secos forrada com couro no ar e a pegando de volta. Só acho que os assassinatos podem muito bem ter sido cometidos por duas pessoas diferentes. É exatamente o mesmo método de assassinato, observou Shallan. Os corpos foram posicionados da mesma maneira. Não há mais nada conectando os dois, replicou Adolin. Sadeas era horrível, odiado por muitos e quase sempre estava acompanhado por guardas. Perel era tranquilo, bem-quisto e conhecido por sua habilidade administrativa. Ele era menos um soldado e mais um gerente. O sol já havia se posto, e eles tinham disposto esferas no chão para iluminação. Os restos da refeição haviam sido levados embora por um servo, e Padrão zumbia alegremente na parede junto da cabeça de Adolin, que às vezes o olhava de soslaio, parecendo incomodado, algo que ela entendia muito bem. Acostumara-se com Padrão, mas suas linhas eram estranhas. Espere até Adolin ver um críptico na sua forma de Shadesmar, ela pensou. Com um corpo normal, mas formas retorcidas como cabeça. Adolin jogou a pequena bola no ar e pegou-a com a mão direita, a que Renarin incrivelmente havia curado. Ela não era a única praticando os poderes. Estava especialmente feliz que mais alguém tivesse uma espada fractal agora. Quando as Gran Tormentas retornassem e eles começassem a operar o Sacro Portal em alta capacidade, ela teria ajuda. Esses relatórios são igualmente informativos e inúteis, disse Shallan, batendo o caderno contra a mão. Nada conecta Perel e Sadeas, exceto ambos serem olhos claros. Isso e a parte da torre onde estavam. Talvez a mera oportunidade tenha influenciado a escolha das vítimas. Você está dizendo que alguém por acaso matou um grão-príncipe por acidente? Como? Um assassinato em um beco perto de um bar? Talvez. A luminosa Ladar sugere aqui que seu pai estabeleça algumas regras para a travessia de partes vazias da torre. Ainda acho que podem ser dois assassinos, insistiu Adolin. Sabe, alguém pode ter visto Sadeas morto e pensado que poderia se safar ao matar mais alguém e pôr a culpa no primeiro sujeito. Ah, Adolin, pensou Shallan. Ele havia chegado a uma teoria de que gostava, e agora não conseguia largá-la. Era um erro comum mencionado nos livros científicos. Adolin estava certo em uma coisa: o assassinato de um grão-príncipe dificilmente seria mero acaso. Não havia sinal da espada fractal de Sadeas, Sacramentadora, sendo usada por ninguém, nem mesmo um rumor. Talvez a segunda morte seja algum tipo de distração, pensou Shallan, folheando o relatório mais uma vez. Uma tentativa de fazer com que pareçam ataques aleatórios? Não, isso era complicado demais. E ela não tinha mais evidência dessa teoria do que Adolin tinha da dele. Isso a fez pensar. Talvez todos estivessem prestando atenção naquelas duas mortes, porque elas haviam acontecido com importantes olhos claros. Será que havia outras mortes que não foram notadas, porque as vítimas eram indivíduos menos proeminentes? Se um pedinte houvesse sido encontrado em um tal beco atrás de um bar, teria alguém reparado? Mesmo que ele houvesse sido apunhalado no olho? Preciso sair e me misturar, ver o que consigo descobrir. Ela abriu a boca para dizer que estava na hora de se deitar, mas Adolin já estava de pé se espreguiçando. Acho que já fizemos tudo o que podíamos com isso, disse ele, indicando o relatório. Pelo menos por esta noite. Sim, concordou Shallan, fingindo um bocejo. Provavelmente. Então,
disse Adolin, então respirou fundo. Tem. Outra coisa. Shallan franziu o senho. Outra coisa. Por que ele de repente parecia estar se preparando para fazer algo difícil? Ele vai romper nosso noivado, pensou parte de sua mente, embora ela tenha logo capturado a ideia e a jogado de volta para trás das cortinas, onde era seu lugar. Certo, isso não é fácil, continuou Adolin. Não quero ofendê-la, Shallan, mas lembra como a fiz provar a comida masculina? Sim. Se minha língua ficar ardendo pelos próximos dias, culparei você. Shallan, há algo similar sobre o que precisamos conversar. Algo que não podemos apenas ignorar. Eu matei meus pais. Eu apunhalei minha mãe no peito e estrangulei meu pai enquanto cantava para ele. Você tem uma espada fractal, disse Adolin. Eu não queria matá-la. Tive que fazer isso. Eu tive que fazer. Adolin agarrou-a pelos ombros e Shallan se assustou, concentrando-se nele. Ele estava sorrindo. Você tem uma espada fractal, Shallan. Uma espada nova. Isso é incrível. Sonhei durante anos em conquistar minha espada. Muitos homens passam a vida toda com esse sonho e nunca o realizaram. E aí está você com uma. E isso é uma coisa boa, certo? Perguntou ela, presa pelas mãos dele e os braços junto ao corpo. É claro que é, exclamou Adolin, soltando-a. Mas bom, você é uma mulher. Foi a maquiagem que me denunciou ou o vestido? Ah, foram os seios, certo? Eles vivem nos entregando. Shallan, estou falando sério. Eu sei, disse ela, se acalmando. Sim, padrão pode se tornar uma espada fractal, Adolin. Não sei por que isso importa, eu não posso entregá-la. Pai das tempestades. Você quer me ensinar a usá-la, não quer? Ele sorriu. Você disse que Jasna era uma radiante também. Mulheres adquirindo espadas fractais. É esquisito, mas não podemos ignorar isso. E uma armadura? Você tem uma escondida em algum lugar também? Não que eu saiba, disse ela. Seu coração estava batendo rápido, a pele ficando gelada, os músculos tensos. Ela lutou contra a sensação. Não sei de onde vem a armadura. Eu sei que não é feminino, mas quem liga para isso? Você tem uma espada, deveria saber usá-la e para danação com os costumes. Pronto, falei. Ele respirou fundo. Quero dizer, o carregadorzinho pode ter uma e ele é um olhos escuros. Bem, era. Enfim, não é tão diferente. Obrigado por classificar todas as mulheres como algo equivalente a camponeses, pensou Shallan, mas segurou a língua. Era obviamente um momento importante para Adolin, e ele estava tentando ter a mente aberta. Mas pensar no que fizera era doloroso. Segurar a arma seria pior, muito pior. Ela queria se esconder, mas não podia. Essa verdade se recusava a sair da sua mente. Será que poderia explicar? Então você tem razão, mas... Ótimo, disse Adolin. Ótimo. Eu trouxe proteções para espadas para que a gente não se machuque. Deixei no posto da guarda, vou pegá-las. Ele saiu pela porta um momento depois. Shallan ficou ali parada, a mão estendida para ele, objeções morrendo na boca. Ela curvou os dedos e levou a mão ao peito, seu coração trovejando. Murmurou Padrão. Isso é bom. Precisa ser feito. Shallan correu pelo cômodo até o pequeno espelho que havia pendurado na parede. Ela se observou, os olhos arregalados, os cabelos totalmente despenteados. Começou a respirar em arquejos rápidos e bruscos. Não consigo ser essa pessoa, Padrão. Não consigo simplesmente segurar a espada como alguma cavaleira brilhante numa torre, fingindo que as pessoas devem segui-la. Padrão zumbiu suavemente um tom que ela agora reconhecia como confusão. A perplexidade de uma espécie tentando compreender a mente de outra. Suor escorreu pelo rosto de Shallan, passando ao lado do seu olho, enquanto ela se encarava. O que esperava ver? A ideia de ter um colapso diante de Adolin aumentou sua tensão. Todos os seus músculos estavam retesados, e os cantos da sua visão começaram a escurecer. Via apenas o que estava diante dela e queria fugir, ir para outro lugar. Sumir. Não, só seja outra pessoa. Com mãos trêmulas ela procurou o caderno de desenho. Arrancou páginas, tirando-as do caminho para alcançar uma folha vazia, depois agarrou o lápis de carvão. Padrão se aproximou, uma bola flutuante de linhas cambiantes, zumbindo preocupado. Shallan, por favor, o que há de errado? Eu posso me esconder, pensou Shallan, desenhando em ritmo frenético. Shallan pode fugir e deixar alguém no seu lugar. É porque você me odeia, disse Padrão baixinho. Eu posso morrer, Shallan. Eu posso partir. Eles vão mandar outro para se ligar a você. Um ganido agudo começou a soar pelo quarto, algo que Shallan não percebeu de imediato que estava vindo da própria garganta. As palavras de Padrão eram como facas em suas costelas. Não, por favor, só desenhe. Véu seria capaz de segurar uma espada.
Ela não tinha alma arrasada, como Shallan, e não havia matado seus pais. Ela seria capaz de fazer aquilo. Não, não. O que Adolin faria se voltasse e encontrasse uma mulher completamente diferente no quarto? Ele não podia ficar sabendo de Vel. As linhas que ela desenhou, rústicas e sem refinamento, devido ao lápis trêmulo, depressa tomaram a forma do seu próprio rosto, mas com o cabelo em um coque. Uma mulher serena, não tão estovada quanto Shallan, não tão involuntariamente boba. Uma mulher que não levara uma vida tão privilegiada. Uma mulher corajosa o bastante, forte o bastante para brandir a espada. Uma mulher como Jasnah. Sim, o sorriso sutil de Jasnah, sua compostura e autoconfiança. Shallan esboçou seu próprio rosto com esses ideais, criando uma versão mais dura dele. Poderia ela ser essa mulher? Tenho que ser, pensou, sugando luz das tempestades de sua bolsa, depois expirando em uma nuvem ao seu redor. Ela se impertigou conforme a mudança ocorria. Seu batimento cardíaco desacelerou e ela limpou o suor da testa. Então, calmamente desabotoou a manga da mão segura, jogando de lado a tola bolsa extra amarrada ao redor dela. Depois arregaçou a manga para expor a mão ainda enluvada. Pastaria. Adolin não podia esperar que ela vestisse roupas de treinamento. Shallan prendeu o cabelo em um coque e fixou-o com espetos que pegou na bolsa. Quando Adolin voltou ao quarto, um momento depois, encontrou uma mulher calma e equilibrada, que não era exatamente Shallan Davar. Luminosa radiante é seu nome, ela pensou. Ela atende apenas pelo título. Adolin carregava 2 pedaços de metal longos e finos, que de algum modo se fundiam ao fio das espadas fractais e tornavam-nas menos perigosas de se usar no treinamento. Radiante inspecionou-os com um olhar crítico, então estendeu a mão para o lado, invocando o padrão. A espada se formou, uma arma longa e fina já quase da sua altura. Padrão pode modular sua forma e vai cegar o próprio fio até um nível seguro, disse ela. Não preciso de uma ferramenta tão desajeitada. De fato, o fio de padrão ondulou até ficar cego. Raios, isso é bem prático, mas eu ainda vou precisar da proteção. Adolin invocou a própria espada, um processo que levou 10 batimentos cardíacos, durante os quais ele virou a cabeça encarando. Shallan baixou os olhos, percebendo que havia aumentado o próprio busto naquele disfarce. Não para ele, óbvio. Só tentara se deixar mais parecida com Jasnah. A espada de Adolin finalmente apareceu, com uma lâmina mais grossa do que a dela, com um fio sinuoso e delicadas ondulações cristalinas na parte de trás. Ele colocou um dos protetores no fio da espada. Radiante colocou um pé à frente, a espada erguida bem alto com as 2 mãos ao lado da cabeça. Olha só, disse Adolin. Nada mal. Shallan passou bastante tempo desenhando vocês, guerreiros. Adolin assentiu, pensativo. Ele se aproximou e estendeu na direção dela um polegar e 2 dedos. Ela pensou que ele fosse ajustar sua pegada, mas em vez disso, ele segurou sua clavícula e empurrou levemente. Radiante cambaleou para trás, quase tropeçando. Uma postura é mais do que uma bela pose no campo de batalha. Tem a ver com os pés, com o centro de equilíbrio e com o controle da luta. Entendi. Então, como posso melhorar? Estou pensando. Todos com quem já treinei usavam espadas desde a juventude. Me pergunto como Zahel teria adaptado meu treinamento se eu nunca tivesse segurado uma arma. Pelo que ouvi falar, precisaria ter algum telhado disponível de onde eu pudesse saltar, comentou Radiante. Era assim que ele treinava o uso da armadura, replicou Adolin. Essa é a espada. Devo ensiná-la a duelar? Ou devo ensiná-la a lutar em um exército? Vou me contentar em aprender como evitar cortar qualquer um dos meus membros, Luminobre Colin. Luminobre Colin? Formal demais. Certo. Claro que esse seria o jeito de Radiante. Mas ela podia se permitir alguma familiaridade. Jasnah se permitia. Eu só estava tentando expressar o respeito devido a um mestre, como sua humilde aprendiz. Adolin deu uma risada. Por favor. Não precisamos disso. Mas aqui, vamos ver o que podemos fazer quanto a essa postura. Ao longo da hora seguinte, Adolin ajeitou a posição das mãos, dos pés e dos braços dela uma dúzia de vezes. Ele escolheu uma postura básica, que poderia ser adaptada para várias das posturas formais, como a postura do vento, que Adolin disse que não se baseava tanto em força ou em alcance e mais em mobilidade e técnica. Ela não sabia ao certo por que ele se dera ao trabalho de pegar as proteções de treinamento, já que os 2 não trocaram golpes. Além de corrigir a postura dela 10.000 vezes, ele falou sobre a arte do duelo. Como tratar sua espada fractal, como considerar um oponente,
como mostrar respeito pelas instituições e tradições do duelo. Alguns dos ensinamentos foram muito práticos. Espadas fractais eram armas perigosas, o que explicava as demonstrações sobre como segurar a dela, como caminhar com ela, como tomar cuidado para não fatiar pessoas ou objetos ao se virar. Outras partes do seu monólogo foram mais místicas. A espada faz parte de você, disse Adolin. A espada é mais do que sua ferramenta, é sua vida. Respeite-a. Ela não vai falhar com você. Se você for derrotada, será porque falhou com a espada. Radiante estava em uma pose que lhe parecia muito rígida, a espada erguida diante dela com as duas mãos. Só havia raspado padrão no teto 2 ou 3 vezes. Felizmente, a maioria dos cômodos em Urithiru tinha tetos altos. Adolin gesticulou para que ela realizasse um ataque simples, como haviam praticado. Radiante levantou os braços, inclinando a espada, então deu um passo à frente, enquanto a abaixava. Todo o ângulo do movimento não passou de 90 graus. Mal podia ser considerado um ataque. Adolin sorriu. Você está pegando o jeito. Mais algumas milhares de vezes e vai começar a parecer natural. Mas vamos ter que trabalhar a sua respiração. Minha respiração? Ele assentiu distraidamente. Adolin, eu garanto que respiro, e sem parar, desde sempre. Sim, é por isso que você vai ter que desaprender. Como fico de pé, como penso, como respiro. Já não sei distinguir o que é de fato relevante e o que é parte da subcultura e da superstição dos espadachins. Tudo é relevante, garantiu Adolin. Como comer galinha antes de um duelo? Adolin sorriu. Bem, talvez algumas coisas sejam peculiaridades pessoais, mas as espadas são parte de nós. Eu sei que a minha faz parte de mim, disse Radiante, pousando a espada ao seu lado e colocando a mão enluvada sobre ela. Estamos conectadas. Suspeito que essa seja a origem da tradição entre os fractários. Tão acadêmica, disse Adolin balançando a cabeça. Você precisa sentir a conexão, Shallan. Vivê-la. Isso não teria sido uma tarefa difícil para Shallan. Radiante, contudo, preferia não sentir coisas que não houvesse antes considerado profundamente. Você já pensou que sua espada fractal em outros tempos foi um espreno vivo, empunhado por um cavaleiro radiante? Isso não muda a maneira como você olha para ela? Adolin deu uma olhadela na sua espada, que deixara em forma sólida, presa com um protetor e apoiada sobre os lençóis dela. Eu sempre meio que soube. Não que ela estava viva, isso é bobagem. Espadas não estão vivas. Quero dizer, sempre soube que havia algo especial nelas. Faz parte de ser um duelista, eu acho. Todos nós sabemos. Ela deixou o assunto de lado. Espadachins, pelo que vira, eram supersticiosos, assim como marinheiros. Assim como... bem... basicamente todo mundo, exceto eruditas como Radiante e Jasna. Era curioso como muito da retórica de Adolin sobre espadas lhe lembrava a religião. Era estranho como aqueles aletianos frequentemente tratavam sua religião de modo tão superficial. Em Jakeved, Shallan havia passado horas pintando longas passagens dos argumentos. Repetia-se as palavras bem alto, várias vezes, guardando-as na memória ao se ajoelhar ou baixar a cabeça, antes de finalmente queimar o papel. Em vez disso, os aletianos preferiam deixar os fervorosos lidarem com o Todo-Poderoso, como se ele fosse um convidado irritante que podia ser seguramente distraído por servos oferecendo um chá particularmente saboroso. Adolin deixou que ela fizesse mais alguns ataques, talvez sentindo que já estava ficando cansada de ter sua postura ajustada constantemente. Enquanto ela estava golpeando, ele agarrou a própria espada e se posicionou ao lado dela, imitando a mesma postura e os ataques. Depois de um curto período desse exercício, ela dispensou sua espada e em seguida pegou seu caderno de desenho. Passou pelo desenho de Radiante e começou a esboçar Adolin na sua postura. Foi forçada a deixar que um pouco de Radiante se esvaísse. Não, fique ali, disse Shallan, apontando para Adolin com seu carvão. Sim, desse jeito. Ela desenhou a postura, então assentiu. Agora ataque e pare na última posição. Ele obedeceu. Àquela altura, havia tirado o casaco, ficando só de camisa e calças. Ela gostava de como a camisa ficava justa nele. Até Radiante admirava a visão. Ela não estava morta, só era pragmática. Shallan deu uma olhada nos dois desenhos, depois invocou novamente o padrão e assumiu a posição. Olha, muito bom, disse Adolin, enquanto Radiante realizava alguns golpes. Isso, você pegou o jeito da coisa. Ele se pôs mais uma vez ao lado dela. O ataque simples que lhe ensinara era obviamente um teste ínfimo das suas habilidades, mas ele o executou com precisão mesmo assim,
Então sorriu e começou a falar sobre as primeiras lições que tivera com Zahel, muito tempo atrás. Seus olhos azuis estavam animados, e Shallan adorava ver aquele brilho nele. Quase como luz das tempestades. Conhecia aquela emoção, já se sentira cheia de interesse, consumida tão plenamente por algo que se perdia naquela maravilha. Para ela, era a arte, mas ao olhar para ele, percebeu que os dois não eram tão diferentes. Compartilhar esses momentos com ele e beber da sua empolgação parecia-lhe especial, íntimo. Ainda mais do que sua proximidade física havia sido, mais cedo. Ela se permitiu ser Shallan em alguns momentos, mas sempre que a dor de segurar a espada começava a aumentar. Sempre que de fato pensava sobre o que estava fazendo, era capaz de se transformar em radiante e evitá-la. Ficou relutante de ver o tempo acabar, de modo que deixou que se estendesse noite adentro, muito depois de quando deveria ter dado o treino por encerrado. Por fim, cansada e suada, Shallan se despediu de Adolin e viu trotar pelo corredor marcado por estratos geológicos, suas passadas animadas, uma lamparina nas mãos, os protetores de espada apoiados no ombro. Shallan teria que esperar mais uma noite para visitar tavernas e caçar respostas. Ela retornou ao quarto, estranhamente contente para alguém em meio ao fim do mundo. Naquela noite, para variar, ela dormiu em paz. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.